Fala, rapaziada, e finalmente a Ilha do Retiro foi liberada pelo Corpo de Bombeiros, tá? Vamos falar disso, vamos falar também do aproveitamento do esporte em setembro, que chega a beirar a perfeição, né? Nos últimos jogos aí, principalmente com o Pepa na frente do esporte, o esporte ainda não perdeu, teve a defesa menos vazada aí neste recorte, então é muito positivo o que o Pepa vem fazendo. Vamos também fazer um retrospecto de como foi o esporte na Arena Pernambuco e de como pode ser o esporte na Ilha do Retiro nessa reta final de Série B, que querendo ou não será um reforço importantíssimo para a reta final do campeonato, tá? Antes da gente começar, irmão, se inscreve aí no canal, deixa seu like, só assim você nos ajuda a continuar fazendo vídeos aqui para o YouTube e só assim mostra para a plataforma que este assunto, Esporte Clube do Recife, é sim muito relevante a cenário nacional e quiçá mundial, tá? Rapaziada, vamos lá, vamos deixar de enrolação e vamos para os dados, né? Vamos mostrar aqui para vocês como que foi o retrospecto do esporte na Arena Pernambuco. Todos sabem que a Ilha do Retiro, desde o ano passado, né, finalzinho do ano passado, quando finalizou a Série B, a Ilha do Retiro foi fechada para reformas, troca de gramado, da iluminação. Todo o sistema de drenagem foi arrancado quase 50 centímetros ali de solo, né? Que era um solo argiloso, foi tirado, né, esse solo e foi colocado realmente um sistema de drenagem ultramoderno. O nosso sistema de drenagem da Ilha do Retiro era de 1900 e bolinhas, quiçá 1800 e bolinhas, tá? Então, tá aí. Todo o sistema de drenagem foi revitalizado, iluminação com seus refletores, aqueles refletores a gás, né, foram trocados, agora são refletores em LEDs. A gente já vai falar sobre todas as reformas da Ilha do Retiro, beleza? Porém, o Sport jogou este ano inteiro aí, pelo menos até então, né, até dia 1/10, que é o momento que eu gravo esse vídeo, ou seja, 1 de outubro, o Sport jogou todos os seus jogos na Arena Pernambuco. E para quem não sabe, a Arena Pernambuco é um estádio com uma alta capacidade de torcedores, consegue receber ali 40, 45 mil torcedores, é uma estrutura de Copa do Mundo, foi um estádio feito para receber jogos da Copa do Mundo. Questão de estrutura, de Pernambuco é impecável. São banheiros muito grandes, né, espaçosos, um banheiro que consegue acolher bem torcedores, sejam da casa, sejam visitantes, estrutura de entrevistas, sala de imprensa, o próprio gramado, as cadeiras. Assim, a Arena Pernambuco, indiscutivelmente de estrutura é melhor, né? Se você fosse comparar ali com a antiga Ilha do Retiro, é lógico que a Arena Pernambuco, estruturalmente falando, é melhor, tá? Porém, é um estádio que fica se eu não me engano, é a 20 quilômetros do Recife. E não é como se fosse 20 quilômetros, tudo bem, por chegar ônibus, chegar metrô, chegar Uber, até chega. Porém, é muito difícil o acesso, tá? Muito difícil o acesso. A Arena Pernambuco fica literalmente no meio do nada. No meio do nada. Tanto que para chegar lá, só há duas faixas na BR para chegar. Então, quando dá 20, 30 mil torcedores, se vamos boa aí um terço disso aí for de carro, irmão, você vai perder no mínimo 1 hora e meia de trânsito tranquilamente para chegar. E para sair, se for jogos em domingo, não tem metrô nem ônibus que passe lá com frequência. Dia de semana, metrô só vai até 10 ou até 11 horas, alguma coisa assim. E é impossível você voltar da Arena Pernambuco num jogo às 9 horas ou às 9h30, porque não tem como voltar. É um lugar que nem sinal de telefone dá direito, irmão. Então, você não tem como chamar Uber, você não tem como ligar para um parente, porque é no meio do nada. Sinceramente, a Ilha do Retiro, neste ponto aí, ganha disparadamente, né? A Ilha do Retiro é centralizada, é no centro da cidade. Então não tem como isso aí acontecer, beleza? Porém, o Sport mandou todos os seus jogos até o dia 1/10 de 2024 na Arena Pernambuco.
E o retrospecto foi de 28 jogos, 16 vitórias, 7 empates e 5 derrotas. Se a gente fosse olhar um retrospecto geral, não são números tão ruins. Não são números tão ruins. Porque a gente jogou Copa do Nordeste, chegamos à semifinal da Copa do Nordeste, né? Caímos para a equipe do Fortaleza. Foram 6 jogos, 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota. A única derrota foi para a equipe do Fortaleza. Caímos na semifinal e depois o Fortaleza veio a ser a campeã, né, da Copa do Nordeste. Jogamos o Campeonato Pernambucano, que fomos campeões. 7 jogos, 4 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Perdemos na estreia para o Retrô, né, de 4-2. O time estava bem no início ali do trabalho com o Mariano Souza. Depois jogamos Copa do Brasil. Foram 2 jogos, 1 vitória e 1 empate na Copa do Brasil. E na Série B até então foram 13 jogos, 8 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Então, na Série B, o nosso retrospecto não é tão positivo assim, porque a gente estava acostumado que quando o Sport mandava os jogos na Ilha do Retiro, era 90% de chance do Sport ser vencedor. Era 90% de chance do Sport ser vencedor. E a gente já viu o Sport atropelar equipes grandes, equipes gigantes do futebol. Então, eu quero passar a mensagem aqui para vocês de que se esses 28 jogos que o Sport fez na Arena Pernambuco fosse na Ilha do Retiro, eu não tenho dúvidas que o Sport teria ganho 21, 22 jogos, ao invés de 16. Vamos lá, Série B, na Arena Pernambuco. Perdemos para a equipe do Avaí, foi a primeira derrota em casa, 2-1, aquele jogo maluco, né? Que Zé Roberto e também esse nome dele, o Alan Ruiz foram expulsos do jogo. O Sport terminou com -2, saiu na frente com 2 minutos. Todo mundo imaginava que o Sport fosse vencer esse jogo. Acabamos tomando a virada e perdendo. Não tem como também, com -2, a equipe do Avaí foi para cima, tirou atacantes em campo, conseguiu a vitória diante da equipe do Sport na Arena Pernambuco, beleza? Depois enfrentamos o Galo. Para mim foi um dos melhores jogos do Sport na temporada, foi esse jogo aqui. E perdemos por Fortaleza também em sequência na Arena Pernambuco, 4-1 pela Copa do Nordeste. Foi vareio de bola do Fortaleza em cima do Sport, não tem como. Depois fizemos jogos contra o Paysandu e Mirassol em casa e vencemos. E depois enfrentamos o Grêmio Novo Horizontino em casa também e perdemos. Perdemos por 2-1 naquele gol do Alisson Cassiano. Gol mais rápido contra aí, provavelmente da história da Série B, Série A. Inacreditável como ele fez aquele jogo. Depois um pênalti infantil do Fabrício Domingues. E aí conseguimos diminuir com o próprio Fabrício Domingues, mas não foi suficiente para virar o jogo aqui. Depois perdemos para a equipe do Coritiba em casa, aí com o Guto Ferreira. É claro que eu não vou usar a cortina de fumaça de Guto Ferreira à frente do Sport, porque aí é demais também. E depois empatamos com o Goiás. Então, numa sequência aí de jogos que tivemos em casa, perdemos Avaí, Novo Horizontino e Coritiba. Foram as 3 derrotas do Sport em casa. Empatamos com Goiás, América Mineiro e só. Então foram 3 derrotas e 2 empates. Esse jogo contra o América Mineiro, inclusive, o Vini Farias perdeu um gol cara a cara no último minuto, né? Foi tentar fazer um gol de peito e perdeu o gol. E contra o Goiás, o Gustavo Coutinho teve um pênalti no último minuto de jogo também, que poderia ter dado a vitória do Sport, mas acabou perdendo. Então, dessas 3 derrotas, a gente vê que são jogos atípicos. 2 expulsos contra o Avaí, gol aos 20 segundos do Alisson Cassiano contra o Novo Horizontino e um pênalti muito bobo. E também o Coritiba, tínhamos Guto Ferreira na frente do Sport. Depois, os empates contra o Goiás, perdemos o gol no último minuto. Contra o América Mineiro, perdemos o gol no último minuto. Mas, beleza. Talvez, se fosse na ilha, a mística seria diferente. Mas está aí o retrospecto do Sport jogando na arena, tá? Foram 48 gols marcados na Arena Pernambuco, 48 gols marcados e 29 gols sofridos.
beleza? 48 gols marcados e 29 gols sofridos. É quase uma média de 2 gols por partida feitos e quase uma média de 1 gol por partida tomada. Beleza? Agora, Ilha do Retiro foi liberada pelo Corpo de Bombeiros e o Sport pode reabrir estádio contra o Ceará. Porém, está faltando a vistoria da Polícia Militar, tá bom? Do choque. Eles vão fazer toda a vistoria ali naquela área onde ficou os entulhos das obras. Não pode ter entulho. Por quê? Primeiro, é clássico. É clássico. A gente sabe que as duas torcidas são torcidas gigantescas. E se numa confusão conseguirem acesso a essa área de entulho, pegam pedra, pegam um pedaço de pau, pegam um pedaço de ferro, e aí vocês já sabem o que pode acontecer, né? Então tá aí, a Ilha do Retiro foi liberada pelo Corpo de Bombeiros, e não só liberada, foi elogiada. A estrutura da Ilha do Retiro foi elogiada pelo Corpo de Bombeiros, tá? Vamos lá, vamos passar aqui, ó. Então, a Ilha do Retiro atendeu às exigências A Ilha do Retiro atendeu às exigências solicitada pelo Corpo de Bombeiros e recebeu liberação nesta manhã da segunda-feira através do alvará de vistoria da corporação para ser reaberta ao público. A informação foi confirmada pelo GE com a assessoria de imprensa do órgão, beleza? Agora, o que está faltando? Liberação da Polícia Militar para conseguir receber aí torcidas com atestado de segurança de que a partida vai acontecer tudo certo, beleza? O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco informa que concedeu nesta segunda-feira, através do termo de compromisso, o atestado de vistoria do Corpo de Bombeiros, o AVCB, para o estádio da Ilha do Retiro. Desta forma, o estádio do Sport Clube do Recife está liberado para utilização no tocante às normas de segurança contra incêndio e pânico, diz os bombeiros. Agora cabe ao clube rubro-negro solicitar à CBF a transferência do jogo contra o Ceará no próximo dia 7 para o estádio Leonino. A partida por hora segue marcada para a Arena Pernambuco. O que acontece? Vocês têm temos que entender o seguinte: para um estádio mudar lá na CBF, né, um jogo ia acontecer na ilha e agora vai acontecer na arena, ou vice-versa, né? Iria acontecer na arena, vai acontecer na ilha, vai acontecer na arena, agora vai acontecer no Arruda. Tem que ser notificado 5 dias antes a CBF para que ela consiga mudar, né, toda a questão de logística dos árbitros, informes nos sites, registros, e para isso precisam ser 5 dias corridos. Então o Sport teria até hoje para poder fazer aí, ou melhor, até amanhã, para poder fazer essa questão desse informe. Porém, a Federação Pernambucana de Futebol já informou a CBF que já recebeu o aval do Corpo de Bombeiros e que o aval da Polícia Militar ele tem um peso um pouco menor na liberação do estádio, tá? Então, tá aí, já foi informado, muito provavelmente o Sport vai jogar na Ilha do Retiro contra o Ceará, é só questão de tempo. O que foi reformado na Ilha do Retiro? Renovação do gramado e da drenagem, nós já falamos sobre isso. Instalação de painéis de LED para substituir os antigos refletores, aqueles refletores a gás, né? Troca de toda a fiação do estádio, e o vestiário do Sport também foram repaginados, com divisões mais organizadas das salas e departamentos do staff do clube. Então tá aí, a Ilha do Retiro está basicamente em fases finais de obras e já foi liberada para receber aí toda a rapaziada. E conto, rapaziada, eu não moro em Recife, mas eu conto com a sua presença, com o seu apoio. Vá para a Ilha do Retiro, provavelmente vai ser contra o Ceará lá, tá? O jogo muito provavelmente vai ser contra o Ceará lá. Então, alô torcedores do Ceará, alô jogadores do Ceará, se preparem, viu? O Sport é um jogando na Arena Pernambuco e o Sport é outro jogando na Ilha do Retiro, tá? Promessa de bom jogo, promessa de um excelente jogo, com cara de final, com cara de decisão. Dito isso, rapaziada, o Sport tem aproveitamento de líder em setembro, segue invicto com Pepa e ganha força por acesso, beleza? O balanço de setembro do Sport foi 3-2 em cima do Ituano, jogando na Arena Pernambuco.
2-0 contra a equipe do Avaí, jogando lá na ressacada. E 1-1 jogando fora também contra a equipe do CRB. Jogo atrasado. Aí volta para a Arena Pernambuco para receber a equipe do próprio CRB. Já sem o Daniel Paulista. 2-0 para o Sport. Depois enfrentamos o Goiás, 1-1. Jogo que poderíamos sair vitorioso, caso o seu Gustavo Coutinho não tivesse perdido o pênalti. Fomos a Belém enfrentar a equipe do Paysandu, 1-0. E fomos a Mirassol lá enfrentar a equipe do Mirassol, 0-0. Então foram 7 jogos, 4 vitórias e 3 empates. Os 3 empates foram 2 empates jogando fora de casa, um contra o CRB e um contra o Mirassol, e um jogando em casa, que a gente poderia ter muito bem ganho esse jogo aí. Fizemos 10 gols e tomamos 4. Desde que de fato o Pepa assumiu o Sport, tomamos 2 gols apenas. Estamos falando de 2, 4, 6 jogos, são 2 gols tomados. Então, a defesa, que era o ponto crítico do Sport até então, tanto com o Mariano Sosso e como o fraquíssimo Guto Ferreira, aparentemente foi corrigido, tá? Rapaziada, é isso. Quero saber de você. Eu acredito que, se a gente for olhar aqui o recorte rapidão, tá? Do Sport dos próximos jogos. Em casa, o Sport enfrenta a equipe do Ceará, Botafogo de São Paulo, Operário e Guarani. Então, o Sport já tem Ceará, Botafogo de São Paulo, Guarani e Operário. São 4 jogos. Enfrenta também a Chapecoense e o Santos. O Sport tem 6 jogos em casa. Provavelmente 6 jogos na Ilha do Retiro, se já for contar contra o Ceará agora, dia 7, tá? Então temos a possibilidade de jogar 6 jogos em casa, que se a gente pontuar, não estou falando ganhar, mas se a gente pontuar em 5, a possibilidade, a probabilidade do Sport subir é gigantesca. Beleza? Hoje a probabilidade, inclusive, do Sport subir já é muito alta, tá? Já passa ali dos 60%, inclusive. Eu quero saber o que você achou desse vídeo, deixa aí nos comentários. Um abraço aí. Eu vou gravar agora o vídeo sobre o novo Estatuto do Sport. Abraço, até mais. Fui!